Olá! O Câmara Rio Notícias especial de hoje fala sobre a importância do dia D de vacinação contra a febre amarela, que acontece neste sábado na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 4 milhões de pessoas já foram imunizadas na capital, mas nas últimas semanas a procura pela vacina diminuiu, preocupando a Secretaria Municipal de Saúde. É só uma picadinha, mas que pode fazer toda a diferença. A prevenção é o objetivo da campanha contra a febre amarela no município do Rio. Por enquanto, não há registros de casos de febre amarela na cidade, mas nesse sábado a Secretaria Municipal de Saúde pretende mobilizar quartéis do Corpo de Bombeiros, algumas unidades da Polícia Militar e postos de saúde para vacinar a população. Faz parte da estratégia da campanha de vacinação. É um dia dedicado integralmente a atender a população. Então, não tem nenhum outro tipo de atendimento nas unidades. Todos os profissionais estão nesse dia de 8 às 5 da tarde para atender a população com mais segurança, com mais agilidade, para diminuir o tempo de espera. Então, a gente solicita, chama e gostaria que a população respondesse. O público-alvo da campanha são aqueles que possuem idade entre 9 meses até 59 anos. Quem já se vacinou não precisa tomar a segunda dose da vacina. Para a superintendente de Vigilância Sanitária, Cristina Lemos, o comparecimento da população nos postos de vacinação no próximo sábado é fundamental para evitar o surgimento de casos da doença no município. É uma vacina extremamente segura, eficaz na proteção, para a doença febre amarela, mas ela pode causar sim algumas reações, numa frequência muito pequena, extrema em relação a esses milhões de pessoas que já foram vacinadas, o número de pessoas que tiveram alguma reação é muito pequeno, mas o que pode acontecer, como qualquer injeção, é uma reação no local da aplicação, ficar dolorido, ficar vermelhinho, e uns 2 ou 3 dias depois a pessoa pode ter uma febre bem baixa e mal-estar, mas isso se resolve em 2, 3 dias, nada mais do que isso. Além dos 232 postos de saúde espalhados pela cidade, as UPAs também estarão vacinando a população. Os postos de vacinação estarão funcionando de 8 da manhã às 5 da tarde. A vacina é recomendação de dose única, então todos que já foram vacinados em alguma vez na vida, mesmo que tenha sido há 10 anos atrás, não precisa voltar para procurar uma nova dose. A dose é única, todo mundo vacinado não precisa mais procurar. Mas a eficácia da vacina da febre amarela ainda gera incertezas entre a população. Para esclarecer as dúvidas sobre a imunização, a repórter Aline Bordalo conversou com o epidemiologista Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. E é essa entrevista que você confere a partir de agora. Apesar das informações maciças que circulam na mídia, muita gente ainda tem dúvidas sobre a vacina contra a febre amarela. Para esclarecer alguns pontos, eu converso com o epidemiologista Roberto Medronho. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Para começar, eu acho que a principal dúvida é a questão das doses, Tem a primeira dose e a segunda dose. Como é que funciona isso? Tem que tomar as duas? Se tomar uma só não adianta? Bom, na verdade, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já determinou que basta uma dose da dose plena, para o indivíduo estar imunizado para o resto da vida. Atualmente, em função do grande número de pessoas que precisam ser vacinadas num curto espaço de tempo, e o Brasil, a despeito de ser o maior produtor mundial de vacina da febre amarela, ele não tem como produzir vacina para milhões de pessoas num curto espaço de tempo, está sendo dada a dose fracionada. A dose fracionada que está sendo dada agora, ela, neste caso, os estudos mostram que em 8, 10 anos ela é eficaz, ela tem um poder imunogênico garantido. Após 10 anos, pode ser que não. Então, precisamos ter mais estudos, mas quem está tomando agora a dose fracionada, ela terá, com certeza, uma proteção por 10 anos, mas pode ser que essas pessoas tenham que ser revacinadas. Aqueles que tomaram dose plena da vacina, esse, segundo a própria OMS, está imunizado para o resto da vida. E no caso da fracionada, você toma a primeira dose, quando que você tem que tomar a segunda dose? E nesse meio tempo você corre o risco de pegar a doença? Não, você tomando a dose fracionada, ela já protege você contra a doença, a febre amarela. O problema é que há um gap, há um tempo entre a vacinação e a produção de anticorpos. Então, se você pretende viajar para uma área em que esteja ocorrendo febre amarela, ou fazer um passeio turístico dentro de uma mata, a recomendação é que você vacine-se e só após 10 dias é que você vá realizar essa viagem ou adentrar a mata.
porque neste período não há certeza de que você está imunizado. Então, quem tomou a dose fracionada estará imunizado durante 10 anos e nos primeiros 10 dias, o ideal é que ela não se desloque para as áreas de risco. Agora, a eficácia da vacina, doutor, ela não é de 100%, né? E tem efeitos colaterais. Queria que o senhor falasse também sobre isso. Sim. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Todas têm uma eficácia de 95%, 96%, às vezes até menos. A vacina da febre amarela, ela é uma das mais eficazes. Né? O problema é que a doença é muito grave. Né? Então, obviamente, a pessoa tomando a vacina, ela quer ter a certeza de que foi totalmente imunizada. Então, essa é a primeira questão. Há a possibilidade de alguém que tenha tomado a vacina não ter sido imunizada? Há essa possibilidade, mas ela é muito pequena. Né? Então, a recomendação é que tomem a vacina, objetivamente. O problema é que essa vacina ainda é a mesma desde 1937. Então, ela é uma vacina de vírus vivo. É um vírus que a gente atenua em laboratório, tá? Então ela não produz a doença, mas é um vírus vivo. Infelizmente, em algumas pessoas, sob algumas condições, pessoas idosas que têm câncer, que têm tratamento para radioterapia, quimioterapia, pessoas que têm doença autoimune, pessoas que estão com alguma imunodeficiência, né? Essas pessoas, elas têm um risco maior porque suas defesas não são tão bem elaboradas e ao receber o vírus vivo atenuado, esse vírus se replicar e eventualmente produzir a doença. É numa fração muito pequena, mas como é uma doença grave, a gente tem que ter essa preocupação. Por isso que a gente só vacina quando o risco-benefício for melhor, o benefício muito mais alto do que o risco. Então é para todo mundo se vacinar? Não necessariamente. Um estado que não tenha nenhuma doença, um município que não tenha nenhuma transmissão, nenhuma possibilidade de transmissão, aquele cidadão não é recomendado a vacinação. Agora, num estado como o nosso, os municípios como os nossos, que estão tendo ou a transmissão em humanos, né, ou em macacos, ou a potencial transmissão, aí sim é recomendado a vacinação para que as pessoas estejam protegidas da doença que é muito mais grave do que um evento adverso vacinal. Hoje em dia a gente vive na era da internet, né, doutor? Esses grupos de WhatsApp, toda hora surge uma fake news, né, que a gente chama, já ganhou até esse nome. Sim. Como se proteger disso e onde tem as informações confiáveis? Nos sites confiáveis do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, no site da Fiocruz, nos sites das universidades. Existe hoje uma... Claro, é natural esse boom de informações, mas quando tem muita informação, pode ter muita informação falsa e pode ter muito lixo também. Então, procurar sites seguros, sites que realmente se preocupem em oferecer notícias reais, mas principalmente, não deixe de se vacinar. Esse caso, porque a vacina tem dois efeitos fundamentais. Ela protege o indivíduo. Mas não protege em 100%, mas imensa maioria dos indivíduos. Então, há um caráter de proteção individual, mas há o caráter também da proteção coletiva. Quando você tem muita gente vacinada, mesmo que um deles não pegue a vacina, ele estando rodeado de pessoas vacinadas, esse indivíduo tem a probabilidade muito pequena de pegar a doença. Então, a vacinação, ela protege o indivíduo e protege a comunidade. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouco da febre amarela, que as pessoas estão muito focadas na febre amarela, elas estão esquecendo da dengue. A gente teve um período de chuvas fortes, com muito calor. É preocupante? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, na febre amarela, nós temos um grande aliado, que é a vacina. Na dengue, na zika e na chikungunya, não. Como nosso estado, nosso município, tem um índice de infestação, a despeito de todos os esforços da Secretaria Municipal de Saúde, combater o Aedes aegypti é muito difícil, A população é fundamental em apoiar os órgãos públicos no combate ao Aedes aegypti. Como nós temos um índice de infestação ainda em vários bairros, em níveis bastante preocupantes, nós precisamos estar muito atento à dengue, à zika e à chikungunya. Muito obrigada pelas suas informações, foram muito esclarecedoras, doutor. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Eu volto com você, Ingrid. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.